Olá, seja bem-vindo ao podcast Ampliar a Saúde. Eu sou o Dr. Júlio Lins e esse é um canal para conversar com os profissionais de saúde, os médicos, cirurgiões, endoscopistas, patologistas, o pessoal da cirurgia, da medicina, que faz esse trabalho tão bonito que aqui nós apoiamos no Ampliar Análise Patológica, Laboratório de Patologia, do qual eu sou o diretor executivo. E essa é uma iniciativa de comunicação para a gente se aproximar mais nossa rede, dos nossos fornecedores, dos nossos amigos. E hoje eu estou aqui com Jorge, que é o doutor Biossegurança. Jorge Luiz é biólogo, ele é mestre em patologia, é doutor em biotecnologia, professor do curso de medicina, palestrante e consultor em biossegurança e é o criador do Doutor Biossegurança, um canal do Instagram muito querido, muita gente assiste. Consegue integrar o lado do humor do Instagram com o lado de trazer informações importantes de biossegurança. E Jorge também é consultor aqui no Ampliar, já nos ajudou a implantar aqui a biossegurança e por essa expertise dele na parte de comunicação e também no conhecimento dele aí na patologia e na biossegurança, nós convidamos ele aqui para conversar um pouco conosco. Seja bem-vindo, Jorge. Olá, que bom, feliz de estar aqui participando desse podcast que trata da área da saúde, que é super importante. Eu tenho mestrado em patologia, então eu Isso. sei muito bem como é, dentro do laboratório de patologia, os riscos, os cuidados que a gente precisa ter. E aqui é um momento bacana da gente bater um papo e falar para você que utiliza a estrutura e os serviços do Ampliar, você que é médico, que trabalha numa clínica, que tem o seu consultório, que tem o seu ambiente e que, de certa forma, faz esses procedimentos e precisa ter esse diagnóstico. Então a gente vai bater um papo também direcionando qual a importância dessa biossegurança para você. Exato. O laboratório de patologia, ele é um serviço, uma consultoria de diagnóstico que são usados pelos médicos, os cirurgiões, os médicos endoscopistas nos pedem esses laudos, então a gente colabora com muitos serviços. E aí eu queria perguntar de você, nessa sua área de biossegurança, o que é a biossegurança e como pode ser uma coisa importante para os nossos clientes? Então é legal. Eu sou apaixonado pela biossegurança porque ela traz os cuidados importantes tanto para a gente se proteger, como para proteger os pacientes e proteger o meio ambiente. Então a biossegurança é algo super democrático. Eu tenho experiência não só de biossegurança em laboratório, mas também na área de estética, beleza, e é muito legal. Então, seguir esses cuidados faz toda a diferença porque diminui as infecções, eleva a qualidade do atendimento, do serviço e protege o meio ambiente também. Então, quando a gente entende que esses cuidados são fundamentais, não só para garantir a regularização sanitária, então, para garantir a regularização sanitária do seu espaço, do seu consultório, do seu laboratório, é importante que você coloque em prática as normativas. Então, normas da Anvisa, da Vigilância Sanitária, do Ministério do Trabalho, dos conselhos de classe, inclusive o Conselho de Classe de Medicina está super ativo, fazendo fiscalizações nesses ambientes de consultórios, de clínicas. Então, a biossegurança ela eleva a qualidade do seu atendimento. Outro dia eu estava conversando com os colegas endoscopistas e eles estavam falando num evento que a gente organizou sobre essa dificuldade que a gente enfrenta na saúde e cada vez tem mais regras, mais regras, mais regras, mais regras. E eu estava dando uma palavra de animação e dizendo, isso nos ajuda, isso é importante. Eu sei que às vezes parece uma coisa assim que é sem importância, que é uma coisa pequena para a pessoa estar procurando, como é que é, cabelo em ovo, procurando detalhes, mas vai fazendo a diferença. Quem vai seguindo, vai se ajustando, vai melhorando, vai diminuindo a barreira para uma acreditação, para um reconhecimento. Recentemente nós conseguimos a acreditação na Sociedade Brasileira de Patologia. Fomos o Legal. primeiro laboratório aqui em Pernambuco e também não tem nenhum desde o Rio Grande do Norte até ah, Alagoas. Então, nessa região toda. E você vê, são vários laboratórios, vários colegas, nobres colegas com trabalhos bons, interessantes, mas não tinham caminhado esse caminho árduo de ter profissionais de biossegurança, ter profissionais da qualidade
trabalhando para atender essas regras todas. E foi um caminho muito interessante de aprendizado. Eu queria que você comentasse isso aí e já lhe fazendo uma pergunta também, que você trabalha tanto com educação médica, professor de medicina, como também você tem vários cursos que eu acompanho o seu Instagram lá, também para o pessoal de estética. Então, como é trabalhar com médico, como é trabalhar também com pessoas que têm uma formação mais básica, a diferença e o que é que você precisa passar aí para as pessoas? Legal, Júlio. Primeiro, isso que você falou é super importante, né? A gente encarar essas regras e normas como algo que é importante para a qualidade do seu atendimento. A gente vê muitas vezes nas redes sociais vídeos de países onde a biossegurança é muito pouca. E aí a gente vê, por exemplo, em alguns países, comida sendo feita de uma forma bem precária, atendimento É o tipo de médico. coisa que eu vejo lá no seu Isso, Instagram. eu. Aí você bota lá e faz o comentário, e faz aquela Isso, cara assim de não, não, isso tá isso tá errado, né? errado. Peço até o editor que coloque aqui algum vídeo desse lá da sua Boa. rede, porque realmente isso é uma forma muito interessante de mostrar Chama às atenção, né? pessoas, né? É isso. Então, para a gente não chegar naquele nível de uma falta de biossegurança que pode comprometer a saúde pública, por isso que os órgãos fiscalizadores têm cada vez mais trazido essas regras, essas normas. Mas uma coisa importante é a gente seguir os cuidados, seguir a biossegurança, não só porque está lá no papel, mas eu tenho usado muito essa estratégia, né? Como você falou, eu sou educador e eu tenho usado muito a estratégia de fazer com que os profissionais entendam que a falta da biossegurança pode impactar na vida dele, na casa dele. Uhum. Quantos exemplos durante todos esses anos, quase 20 anos, falando sobre biossegurança, ministrando treinamento, sendo professor dessa área, quantos exemplos eu não vi de profissionais médicos, enfermeiras, dentistas, que, por exemplo, trouxeram tuberculose resistente para dentro de casa. Ninguém sabe como. No jaleco, no cabelo, na pele, enfim. Uhum. E o filho morreu. Nossa. Algumas situações que fazem com que a área da saúde seja considerada uma indústria perigosa. Uhum. Ao contrário da indústria da aviação. Teve um acidente recente, trágico, mas a gente já estava há 17 anos sem ter nenhum acidente na área da aviação. Entrar dentro de um avião é considerado uma atividade ultra segura. No ano passado eu voei 64 vezes. Esse ano já estou em 40 e algumas. E eu vou tranquilo. Eu entro dentro do avião e fico tranquilo. Claro que na turbulência dá um friozinho na barriga, mas a gente sabe que toda a equipe, toda a tripulação está obrigatoriamente seguindo os cuidados. Então, para o avião decolar, ele precisa que todo mundo esteja seguindo o protocolo. O avião não decola se tiver um passageiro sem cinto de segurança. A comissária, se ele se negar a colocar um cinto de segurança, a comissária vai vir, vai chamar a Polícia Federal do aeroporto e vai tirar esse passageiro para que o avião possa decolar. Uhum. E muitas vezes eu faço o questionamento, né? Na área da saúde, no seu atendimento, você que é médico, que faz algum tipo de procedimento, que retira alguma amostra, alguma biópsia, e vai vir aqui para o laboratório ampliar, ser cuidado da melhor forma possível. Será que você tem seguido os cuidados? Será que a antisepsia está sendo feita de forma adequada? Será que o local, seu ambiente de trabalho, sua sala de procedimento está sendo desinfetada da forma que a Anvisa preconiza que seja desinfetada? Uhum. Então vale a pena a gente fazer essas reflexões, né? Uhum. Porque antes de você seguir os cuidados por conta de uma fiscalização, por conta do medo de uma multa, por conta do medo de uma interdição, a gente precisa seguir o cuidado pela ética. Perfeito. Eu ministro uma disciplina que é biossegurança e bioética. Uhum. Eu acho muito legal que elas estejam juntas, né? E ética está baseado em integridade, justiça, felicidade, gratidão, são os pilares da ética. E quando a gente fala de integridade, seguir biossegurança é você fazer o que tem que ser feito mesmo sem ninguém estar vendo. É você fazer o processo de esterilização dos seus instrumentais da forma correta, utilizando autoclave, seladora, grau cirúrgico, lavando do jeito correto,
mesmo sem ninguém estar vendo. E a gente sabe de alguns exemplos de ambientes de atenção à saúde ou de estética que muitas vezes passa um alquinho no instrumental, alquinho, não esteriliza, ele é um desinfetante de baixo nível, passa um alquinho no instrumental, lava, seca, bota dentro do grau cirúrgico e não vai para autoclave. Então, é isso, né? A gente precisa entender quais são os protocolos, quais são as RDCs e mais na frente a gente volta aqui de novo para de repente destrinchar cada uma delas, falar aqui das RDCs para um ambiente de endoscopia, Uhum. falar da RDC 15, do reprocessamento de materiais, um outro capítulo aqui do podcast para falar sobre a RDC 222 dos resíduos. Então, tem muito conteúdo massa que a gente pode vir aqui e ser um canal para você, médico, médica ou profissional da saúde, que trabalha num ambiente que tem algum tipo de atenção à saúde, para você ficar atento e conhecer quais são esses cuidados a fundo. Ah, poxa, três coisas me vieram à mente aí que você está falando. Uma delas foi pegando aí o gancho da RDC. Uma que está provocando muita discussão recentemente é a 786, Sim, dos e laboratórios. que isso que está exigindo que não se entregue mais material que foi coletado por outra pessoa para o paciente. Ela diz mais ou menos assim, que o paciente pode ser um transportador de material biológico apenas de material autocoletado, ou seja, se ele fez um swab, ele coletou a própria urina, ok, ele vai transportar para o laboratório. Mas, por exemplo, se alguém tirar um sangue de um paciente, ninguém vai entregar na mão do paciente. E às vezes, aliás, ainda acontece muito em muitos lugares, do paciente retirar uma biópsia, do médico tirar uma biópsia, uma endoscopia, até uma peça cirúrgica e entregar na mão do paciente. Infelizmente, aqui no laboratório, nós já passamos por situações muito desagradáveis e o paciente, o parente da paciente, passou muito tempo com a mama, por exemplo, e a mama, quando chegou aqui, já estava necrosada por dentro, dificultou a análise, dificultou o diagnóstico, entende? Porque a pessoa não teve a orientação correta de que aquilo tinha que ser um transporte veloz, de como deveria ser. Por outro lado, as sociedades médicas estão com muita dificuldade de aceitar essa RDC, foi meio enfiada de goela abaixo pela Anvisa, porque muitos serviços não estão prontos para isso. E aí, para a gente aqui foi muito tranquilo, que a gente já trabalha assim. E eu falo para as pessoas: bom, pessoal, eu acho, por causa das experiências com órgãos, com problemas que aconteceram, algo muito justo e correto. Acho que precisa correr os serviços para se ajustarem a essa RDC. Então, a gente tem toda uma equipe de transporte que é treinada. Por exemplo, o motorista que é treinado em transporte de material biológico. E aí, pegando esse outro gancho também, segundo gancho dos três, que eu me trouxe aí Deixa eu da sua comentar um fala. pouquinho sobre essa questão, né, da RDC. É, a Anvisa, na verdade, vem trazendo essas várias atualizações das RDCs e, sem dúvida, conteúdo feito esse, reflexões feito essas, faz com que ela consiga fazer uma atualização Uhum, mais na frente. uhum, Então, como o ambiente de laboratório é muito amplo, uhum. as análises clínicas, né? E aí tem a questão do ambiente laboratorial de análises patológicas, que no final das contas entraram tudo no Sim, mesmo, no sim, sim. mesmo bolo, né? Então, com certeza, a gente deve ter mais na frente, né, alguma flexibilização com relação a esse transporte de materiais, já que o fragmento ele já vem dentro de um recipiente com formol, protegido, enfim, É, existe essa mas possibilidade, né? mesmo assim acontece, já aconteceu do fragmento colar na tampa, Ah, ficar sim, fora do sim. formol. É. Mesmo assim tem essas questões. Então, mas o gancho que eu queria pegar, então eu respeito o debate, respeito quem acha que foi exagero, mas eu pessoalmente acho que a gente deve estar se organizando para ir buscar no Para serviço para ser uma coleta transportar. profissional, né? Para ter um transporte de material biológico. Sei que certos serviços do SUS têm muita dificuldade com isso, Isso. né? E sei também que o paciente tem a liberdade de escolher para onde vai o seu material. Acho isso aqui é importantíssimo, porque a lei que dá a liberdade do paciente escolher deve ser maior do que a RDC, não tiro isso. Mas, assim, se o paciente ele
quer escolher é diferente de já ser o normal. Por exemplo, a pessoa vai, faz uma cirurgia, ou um parente faz uma cirurgia, aí no final da cirurgia recebe aquele pote com órgão dentro, com formol. As pessoas, quando isso é uma coisa desagradável, a pessoa não sabe o que fazer, não Isso. sabe como escolher o laboratório de Sabe patologia, manejar não tem aquele critério com recipiente, aquilo. né? Na verdade, é uma coisa até traumática. Ela se sente, me deram aquilo na minha mão, não sabia nem o que que era. Sim. É uma situação muito diferente do serviço, escolher o seu Ir laboratório de lá fazer essa patologia, coleta. fazer a sua Realmente é. coleta, mas eu quero dizer assim, vamos dizer que o paciente queira escolher. Aí ele chega lá e diz, não, eu quero levar o meu material. Aí então, ok, assine o termo, aí leia essa ficha aqui de instruções, aí na ficha de instruções vai ter como o material não pode ficar fora do formol. Então, já que ele manifestou o desejo dele levar para onde ele quer, ele tem esse direito, mas no ato de resgatar o material ali, ele assinaria alguma coisa que ele está instruído, e o próprio ato de assinar já seria a própria instrução. Leia isso aqui, já daria instrução. Totalmente diferente da pessoa que não estava preparada, não queria, não sabia. Então, acho que é uma maneira da gente manter a liberdade das pessoas escolherem, que é fundamental, é um direito, e ao mesmo tempo também Manter a atender a qualidade, né, RDC. do Isso. Mas a minha pergunta que processo. eu queria lhe fazer é o seguinte: eu estava com uns colegas, como eu falei, e, e eles estavam comentando o que me surpreendeu, porque eu acho que é muito importante para o médico, eu acho que todo médico vai concordar comigo, é que a gente precisa focar mais nas atividades de maior valor, nos atos médicos. E precisa delegar outras funções para outros profissionais de saúde. E essa delegação precisa ser com qualidade. Então, como você falou, será que a sala está sendo bem limpa? É inconcebível que o médico vá lavar a própria sala, limpar a própria sala, porque não, entende? Mas, fora desse exemplo mais extremo, o que eu quero dizer? Limpar a própria sala porque não tem segurança que a sala está sendo bem limpa. Mas em outros exemplos a gente vai encontrar, por exemplo, a esterilização de material, o endoscopista, por exemplo, que ainda lava seu próprio endoscópio, que ainda faz a higienização. E aí, voltando para aquele lado, você falou um pouquinho sobre ser educador, mas eu queria insistir que você entrasse mais. Eu sei que você dá muitos cursos. E aí, esse outro lado, você falou um pouco aí da educação médica, que você dá a disciplina de ética também junto com biossegurança, bioética, biossegurança. Esse é o terceiro ponto, daqui a pouco eu falo que eu pensei sobre isso, mas antes disso quero retornar, que é o segundo ponto que me coisou é demais, que me chamou, que me veio à mente, que é essa questão do treinamento dos profissionais de saúde que não têm graduação, que não receberam essa disciplina de bioética com biossegurança Biossegurança. na faculdade, ou seja, o treinamento, como eu dei o exemplo aqui, a gente treina os motoristas para transporte de material biológico, etc. Essa sua experiência com o treinamento desse público. É um É, público diferente da educação médica, com a certeza. gente, na verdade, é, eu tenho percebido que a falta de uma cultura de segurança no nosso país, a gente não tem cultura de segurança. De uma forma geral, nossa população, ela conserta quando quebra. A gente não tem a cultura de fazer prevenção, de fazer manutenção preventiva. E essa cultura certamente sai de casa e vai para a praça, vai para o ambiente de trabalho. Então, é um desafio falar de biossegurança, é um desafio ensinar biossegurança, na verdade, para todas as classes profissionais. E a gente percebe que, aos poucos, depois da pandemia, a gente teve uma mudança nisso. Uhum, As pessoas estão mais atentas. Tem isso. muito profissional da área da saúde que relata que os acompanhantes, os pacientes estão mais atentos. Algumas vezes eles dizem assim: tá mais chato, fica cobrando que eu use luva, que eu use máscara, que eu lave as mãos. Então, eu acho que é uma tendência, né, no mundo pós-pandemia Uhum, e no mundo que a gente tem uma previsão de uma nova pandemia. uhum. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem uma previsão de uma doença que tem até nome já, é doença X. Eles têm alguns candidatos a protagonistas, como o fungo Candida auris, que inclusive aqui em Recife a gente já está no quinto surto. Esse fungo é brabo. Então, todo profissional da área da saúde, estética ou beleza, tem que se atentar a esses cuidados.
como você falou muito bem, né? O profissional médico, ele tem uma hora que é valorizada. Ainda mais quando ele faz uma residência, quando ele se especializa. Então, o tempo que ele demoraria para fazer o reprocessamento do seu material, do seu endoscópio, do seu kit de sutura, de procedimentos, certamente naquele tempo, ele prestando o atendimento que ele está especialista para fazer, certamente vai ser muito melhor. Não só para ele, obviamente, por conta de uma melhor remuneração, né, pelaquela hora de trabalho, mas ele vai estar, afinal de contas, fazendo o que ele foi treinado e a missão dele, que é ajudar a salvar a vida do povo. Então, um médico que está lá, na linha de frente, no seu consultório, no seu ambiente de trabalho, fazendo procedimento e ajudando a salvar vidas, certamente é mais importante do que ele estar ali meia hora, uma hora fazendo reprocessamento do seu instrumental e dos seus equipamentos. Então, sim, esse reprocessamento precisa ser feito da forma adequada. Não é só passar um paninho no endoscópio. Como o endoscópio e outros equipamentos utilizados na área médica, aqueles que são termossensíveis, ou seja, não dá para ir na autoclave, a gente pode fazer uma desinfecção de alto nível. Aí vai se utilizar glutaraldeído, ácido peracético, Mas a mas tem todo um meu cuidado, ponto é né? como treinar as pessoas. Isso, treinamento. É obrigatório, né? Então, ele pode ter sim um profissional, um técnico ou um outro profissional que vai fazer esse trabalho. E esse profissional, obrigatoriamente, pela legislação, pela NR32, que é a legislação importante para a área da saúde, pelas RDCs da Anvisa, ele obrigatoriamente tem que treinar esse funcionário. E é aquele negócio, né? O funcionário, ele precisa demonstrar, ele precisa ganhar o conhecimento, aprender na teoria e precisa treinar. Treinar como é que se faz o processo de lavagem, de secagem, de desinfecção de alto nível ou de embalagem e esterilização daqueles materiais. É algo bem complexo, né? Ainda mais quando você é um médico criterioso e está super preocupado, né, com a qualidade dos seus instrumentos, dos seus materiais. Como a gente tem uma história, a biossegurança é massa porque ela tem um histórico. E você me fez lembrar aqui de um histórico muito legal com relação a essa questão, essa relação entre um profissional médico e o reprocessamento dos materiais. William Walstead, ele era um cirurgião e ele era muito atento à questão da desinfecção dos instrumentais. Na época a gente não tinha esterilização, era feita uma desinfecção com produtos químicos. E quem fazia esse processo de desinfecção era uma enfermeira. E a enfermeira, ele se apaixonou por ela. E eles, inclusive, casaram. E ele começou a perceber que as mãos dela estavam descascando, despelando por conta da ação do produto químico. E na época ele era amigo do dono da Goodyear, fábrica de pneus. E ele falou com o dono da Goodyear, né? Ligou pro caba lá e disse, ó, a minha instrumentadora que faz o processo de desinfecção tá com as mãos despelando por conta do produto químico. Que essa altura já era esposa. Já era esposa. É uma história Então de ele amor. teve esse cuidado. Biossegurança é acima de tudo É uma amor. história de amor. É um amor ao próximo, amor à vida, amor ao paciente, ao meio ambiente. Bem. E aí o amigo que era dono da Goodyear construiu uma luva. E aí se você resgatar na história, tem algumas imagens mostrando essa luva inicial que começou a ser utilizada na área da saúde. Então é isso. Essa preocupação que você manifesta. E a luva que a gente usa hoje em dia. E ela inspirou. Na verdade, era uma luva de uma borracha mais grossa. Ela era mais grosseira. E Editor, hoje. bota aí essa imagem. Bota a imagem. Pra gente ver aí depois. E hoje a gente tem essas luvas de alta tecnologia. Tanto luva de látex como luva nitrílica. Começou aí. Começou aí. Aí foi o embrião de tudo. Então. Esse cuidado que você demonstra, né? Com esse assunto a qualidade. Me lembra o EPI, né? Lembra sim. A importância de usar EPI. De usar os EPIs. Porque como você falou, você veio aqui, você deu o treinamento, deixou o curso online para o pessoal rever de novo quando quiser, ensinou tudo certinho e tudo mais. Mas se a gente olhar para o outro lado, quando olha de novo, o pessoal está sem EPI de novo. Isso. Aí tem que ter a equipe da qualidade sempre olhando,
sempre exigindo, que é um paradoxo, exigir que as pessoas se protejam. Isso. E a norma, inclusive, obriga isso, né? O empregador, ele é obrigado a exigir. Isso. Inclusive, o funcionário que não usa o EPI, pela NR6, ele pode ser, inclusive, demitido por justa causa, por não estar usando o EPI. E o Uhum. contrário, se por acaso ele se acidentar, o empregador não pode depois dizer, ah, você que não quis usar. Não. Ele era obrigado a Obrigado. obrigar. Obrigado a obrigar. Ele era obrigado a A obrigar, a obrigar responsabilidade era o dele. uso do equipamento de proteção. Então, é uma dificuldade, como eu te falei, num país que a cultura de É, isso eu segurança nunca é fiz, pouca. mas então, quando vê a pessoa sem EPI, eu deveria dar uma advertência Sim, sim, formal. legalmente sim. Legalmente sim, porque vai estar fazendo um favor para ela mesma. Para Normalmente a ela, gente conversa e tudo, e a pessoa isso. volta a usar. É. Aí Mas depois de um tempo vai relaxando, né? aí tem que ter Então, alguém nessa função, de é, estar sempre olhando, sim. notificando. Por isso que os hospitais têm as CIPAs, as CCIHs, né? Verificando a questão do uso do adorno, que também é proibido. A adorno, anel, pulseira, brinco, relógio, acumula biofilme. E o biofilme é um terror, né? Porque é sujeira misturado com micro-organismos a nível microscópico. Eu não estou vendo ele, mas a nível microscópico ele está impregnado nessas superfícies. Então, a gente tem que ficar atento que todos os anos milhões de pacientes morrem por conta de bactéria resistente. Milhões. Fora os outros eventos adversos que acontecem. Então, é fundamental a gente mudar esse cenário. É uma coisa que as pessoas têm muita resistência, né? Tirar os Muita, seus adornos, tirar a sua aliança, tirar. muita. Fora, claro, na sala de cirurgia, que acho que aí as pessoas têm Sim. mais consciência, mas nos ambientes de clínica, de atendimento, realmente há uma resistência muito grande das pessoas, né? Isso. E a gente muda isso com comportamento, né? Com compromisso. E bater naquela mesma tecla, ficar repetindo. Biossegurança, prevenção, treinamento. É. Bom, outra coisa que tinha me vindo à mente que você falou da bioética, e você falou da integridade. E uma vez eu ouvi uma definição muito interessante de integridade, né? A definição é assim: o que é integridade? Você vai dizer assim, se uma ponte está íntegra, essa ponte está íntegra, ou seja, você vai de um lado a outro sem cair, Sem cair. ela está segura. Então, a integridade é você realizar aquela ação sem deixar falha, sem deixar um ponto crítico ali, uma falha crítica que possa cair a ponte e cair. O prédio está íntegro, ele foi bem construído. Pode morar Então, pode tranquilo. morar tranquilo. Então, a integridade tem a ver com que você se propôs a fazer alguma coisa e de fato fazer, Legal. né? E ela tem uma relação com a virtude da prudência. É uma palavra que, infelizmente, está pouco usada no nosso vocabulário. A gente fala assim, ah, não seja imprudente. Então, a imprudência a gente ainda tem, mas a prudência é a virtude positiva, ou seja, você fez as ações necessárias para chegar àquela ação desejada, aquele fim desejado. Então, o que é que eu quero? Eu quero fazer um procedimento com toda a segurança para o paciente, quero enviar isso para o laboratório para ter um laudo correto, para poder diagnosticar corretamente. Então, toda essa cadeia precisa estar íntegra, precisa Boa. ter a prudência de tudo. Então, todo o pré-analítico, o tempo que o órgão fica exposto é fundamental. Então, o órgão foi tirado da cirurgia ali, um órgão, ele tem um tempo que ele precisa ser colocado dentro do formol. A penetração é muito lenta do formol. Então, ele precisa ser colocado o mais breve possível. Ele tem que ter o contato com o formol dentro de uma hora, é o ideal. Mas lembrando que uma hora é a área de interesse lá, não é a parte fora do órgão. Então, deve ser colocada o mais rápido possível. Às vezes, alguma resistência em serviços de educação, porque senão o órgão vai ficar fora, porque eu vou mostrar ao residente como é, etc., para depois botar no formal. Certo, ok, compreendo, mas isso deve ser um processo breve, depois deixar bem seccionado, já que vai demonstra também a secção adequada. Por exemplo, aquele caso que eu falei antes, da mama, não teria necrosado se tivesse apenas sido feita uma secção na mama. As pessoas às vezes têm medo de fazer a secção porque vai atrapalhar a parte macroscópica da patologia, vai atrapalhar a equipe de macroscopia.
mas não é a secção que vai separar, aí atrapalharia, mas um suco apenas para penetrar o formol. Então, simplesmente fazer alguns sucos ali, o cirurgião, isso já permite aquela. Então, se ele vai manipular depois, faz uns sucos para poder entrar o formol, entrar. E, infelizmente, às vezes a gente vê que não tem esse cuidado e é uma das coisas que acontece. Então, retornando aí essa bola aí para a integridade. Que legal. Você está falando aí toda essa questão do processamento adequado das amostras. Eu ensino histologia também. Ah, Eu ensino histologia lá para o curso de medicina e biossegurança. E é muito legal quando a gente vê um profissional médico que faz os procedimentos e que tem esse compromisso, né, de acompanhar uhum, aquela amostra, uhum. da excisão dela, da biópsia, até ele escolher um laboratório de fato de qualidade, que tenha todas essas certificações. Então, não adianta ser o melhor cirurgião, o camarada que faz uma cirurgia impecável e depois simplesmente desligar da amostra. Isso. Não adiantou nada você ser expert naquele processo se depois o resultado pode ter sido comprometido no caminho. Então, como o Júlio deixou muito claro, Isso. né, a importância do compromisso com o acondicionamento adequado dessa amostra, o tipo de fixador que está sendo utilizado, garantir que aquele fixador esteja Isso. no prazo, que seja de qualidade, que esteja na concentração adequada. Seja Às vezes o tamponado. pessoal faz uma diluição que de repente interfere na qualidade da amostra. E no final das contas, na lâmina, isso vai ter um impacto gigante. Então, integridade é você construir essa ponte sólida entre o seu procedimento e o diagnóstico. E Isso. dentro dessa ponte inclui aqui ampliar análises patológicas, que é uma empresa. Depois a gente vai levar esse podcast e mostrar o laboratório, né? Fazer alguns takes lá, Isso. mostrando Lá no Instagram para podemos você colocar também. que é cliente aqui do Ampliar, conhecer a tecnologia de ponta dos equipamentos que são utilizados, dos profissionais que fazem o processamento da sua amostra. É. A gente é muito importante a questão da rede, né? A rede precisa ser íntegra, precisa ter comunicação. Então, o diagnóstico que a gente dá deve colaborar para a tomada de decisão correta, para o tratamento correto. Então, todos esses elementos são fundamentais, precisam ser integrados, e a biossegurança também auxilia nisso, né? Quer dizer, não são só riscos biológicos. Quando Isso. a gente passa por uma acreditação, a gente vê que a acreditação entra também até em riscos financeiros, Boa. entra em riscos culturais, Que entra legal. numa série de riscos também que Ergonômico, faz parte postura. ergonômico, fundamental, lembrando isso, Legal. ergonômico, mas coisas do tipo assim, como lidar com conflitos, também pode ser um risco, porque aí o fulano não fala com o cicrano e quebra uma Eita. cadeia de comunicação. Então, tudo isso pode ser também, né? Então, tudo que é um risco, todos os riscos que podem ser mapeados, podemos ter uma ação educativa de segurança para estar evitando esses riscos. Que é massa ouvir isso de alguém que passou por esse processo robusto de acreditação e saber que o processo de acreditação leva em consideração isso. É. Eu tenho falado muito sobre as soft skills, né? Uhum. As habilidades interpessoais. Isso. E eu tenho feito essa ponte entre soft skills e prevenção, biossegurança. Uhum. E aí, normalmente, na aula eu brinco assim. Quem aqui já trabalhou no lugar que era ruim, que era tóxico? Ambiente que a gente diz assim, é um ambiente que é o ambiente das cobras. Uma cobra querendo morder a outra. Aí normalmente um monte de aluno diz assim: eu trabalhei no lugar desse, era horrível, fiquei doente. E Isso. aí em seguida eu pergunto: quem já trabalhou num ambiente de respeito, afetuoso, Uhum. um ambiente que leva em consideração as relações interpessoais? Subindo aqui para o estúdio, o Dr. Júlio me mostrou a salinha e os funcionários aqui do Ampliar têm à disposição, que tem uma copa e tem um lugarzinho, né, com chão revestido, com Tatame, as tatame, almofadas, almofada, puff, enfim.
Salinha de Ó, descompressão. bom, a salinha de descompressão. Então, empresa que tem esse cuidado, a chance maior de se acidentar é onde? É no ambiente das cobras ou no ambiente do afeto, do respeito, do cuidado, da colaboração, né? Isso, a evidência mostra, né, que a tensão no ambiente está diretamente ligada à Ler-Dort, às Sim. várias coisas que a gente É, não as doenças pensaria, mentais, né? doenças mentais, sem falar, né? A gente Boa. trabalha, é um dos nossos valores, né, a comunicação, a empatia, é um dos nossos valores que a gente trabalha sempre. É um desafio constante, mas o que eu posso observar é que é um clima que a gente está trabalhando, está focado. De vez em quando alguém fala alguma coisa, tem uma risada, tem uma brincadeira, depois volta. Então tem um clima legal. E às vezes você vê que o funcionário não está bem. Às vezes você olha assim, senta, está bem, a pessoa sente um pouco trêmula, diz, olha, vá descansar um pouquinho, pode parar, vá lá, fique lá, aí ela Boa. vem para cá, entendeu? As pessoas gostam ali fazer um cafezinho da manhã às 10 horas da manhã, preferem começar às 6, que é bom para a gente estar aí, que 10 horas já estão dando uma parada para descomprimir, para relaxar, o serviço já andou. Que Então, legal. esse ajuste também o ciclo circadiano das pessoas, então algumas pessoas se adaptam melhor a é, um trabalho mais matutino, outro mais vespertino. E aí eu acho que é um recurso bom para evitar acidente, para evitar erro. A gente Que trabalha numa legal. área onde o rigor é muito importante e ter essa sala tem sempre uma coisa boa, assim, a pessoa poder tirar uma siesta, não dormiu bem, eu tenho um lugar onde pode deitar, pode se esticar, aí passa ali uma hora, volta já com outra cara, com outra Que legal. situação. Eu acho que fica E um insight importante, é, né? Para você, doutor, doutora, que está assistindo esse nosso bate-papo. Você que é empreendedor de um consultório, de uma clínica, de um hospital, aprender com esses exemplos, né? Ver que isso aqui está dando certo na prática e trabalhar não só o desenvolvimento técnico-científico da sua equipe, mas também ficar atento a essas relações isso. de gente. Cada ambiente ele exige, né, uma coisa diferente. Pro meu coração vai muito para os para todos, mas para as clínicas de endoscopia, né, que recebe muita gente, e aí o paciente todos são anestesiados, então tem uma saída ali depois. A pessoa, como é que eu vou? Então, realmente naquele período que o paciente está chegando, e que o paciente tá saindo, é muito difícil diminuir o estresse, né? Ali tem que ter uma atenção muito grande. Mas assim, em outros momentos a gente pode cuidar. Eu tive uma reunião com os meus funcionários, a gente tem de vez em quando eu faço uma reunião de crescimento. E é para a gente conversar sobre as coisas da vida. E uma coisa que me surpreendeu, que foi sendo sobre o sono. Então a gente teve um tema sobre o sono. Não sei se você sabe, mas eu tenho um curso que ensina a dormir também. Que massa! Eu fui professor de meditação, mindfulness, e eu também ensino as pessoas a repousar, dormir, relaxar, pessoas que têm dificuldade com insônia, que eu tenho também, já tive muito mais, mas consegui resolver, sanar com essas técnicas que eu ensino às pessoas. E eu me surpreendi que aqui dentro da minha casa tinha pessoas que que desempenham tarefas que exigem atenção, estavam dormindo muito mal, Olha, estavam sofrendo de insônia. A insônia gera a desatenção. E a insônia, o sono insuficiente gera um tipo de desatenção muito perigosa, que é o lapso de atenção. Ou seja, a pessoa não percebe que não prestou atenção. O teste que se faz é uma luz que acende, e se a pessoa não viu que não viu. Então ela tem um lapso mesmo. Então as pessoas que têm privação do sono crônica não percebem essa privação do sono. E no caso, eu conversei com a pessoa e a solução foi tão simples, tão simples. Ajudei ela, dei de presente plugs de ouvido e um tapa-olho. A pessoa tinha um problema do ambiente onde ela dormia, era barulhento. ah, Dei algumas orientações, um áudio para ensinar, relaxar, ouvir um curso. Então, uns áudios meus que eu ensino a relaxar antes de dormir, somado a um tapa-olho, tapa-ouvido, o paciente, não, quero funcionário, o colaborador passou a desempenhar suas funções muito melhor. olha que legal. E ele relata que Não dormiu só melhor. ele dormiu melhor e a gente observa que ele melhorou. Passou de ter lápis que escrevia o número errado quando fazia um bloco, Aham. voltava, o setor de correção, tá? Passou a dar menos trabalho às pessoas e porque tivemos essa preocupação, que eu acho que a gente deve ter com as condições básicas que permitem que a pessoa tenha foco.
né, que tenha atenção para uma coisa que não deve haver erros. O erro é uma coisa dramática. Então a gente tem várias camadas para evitar o erro, mas isso vai causando tensão dentro da equipe. Aquele que ele erra, a supervisão vem mostrar que errou, isso vai causando Claro. tensão. E então é um exemplo aí de uma atitude didática, pedagógica que auxiliou para nessa linha aí da importância de cuidar para as pessoas, né? O desempenho das pessoas é o desempenho das nossas empresas. Muito bom. Olha, fico muito feliz. Vou usar esses exemplos aí nas minhas aulas, viu? Maravilha. Muito bem. Bom, Jorge, mensagens finais. O que é que você gostaria de falar Então, eu aí, já gostaria chegando ao de final aqui da eu nossa gostaria de conversa? reforçar, né, a importância da biossegurança, principalmente na área médica. Eh, Seguir esses cuidados não só vai te deixar regularizado perante a fiscalização, vigilância sanitária, Ministério do Trabalho, conselho de classe e a fiscalização do teu paciente, que está cada dia mais atento, mas é uma questão de comportamento, de compromisso com a vida. Então, fica essa reflexão. Como anda a biossegurança do seu consultório, da sua clínica, do seu espaço de atendimento? Como andam os procedimentos de higienização, reprocessamento de materiais? Então, que esse conteúdo sirva pelo menos para fazer com que você dê uma volta com um olhar mais criterioso para esses aspectos. E qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários desse nosso bate-papo algum tema que você gostaria que a gente voltasse aqui a discutir, e certamente a gente faz isso. Esse podcast é para você, médico, médica e demais profissionais da área da saúde, aprimorar esses conteúdos tão variados, né? Afinal de contas, aqui é o Ampliar Saúde. É um Isso, podcast amplo que traz temas de diversas áreas isso. para contribuir com você. A gente vai construindo isso juntos, né? É uma iniciativa nossa de se comunicar mais com os nossos clientes, com as equipes dos nossos clientes, né? Os médicos, as médicas, os gestores de saúde, os profissionais de apoio. Lhe agradeço muito pela essa sua participação, esse seu incentivo na nossa comunicação, esse auxílio. E a gente vai construindo junto, realmente, ideias que você teve, perguntas, pode colocar, a gente vai se inspirar no que está sendo comentado para próximos programas, para próximas conversas. E se as pessoas quiserem saber mais do seu trabalho, Jorge, como é que as pessoas entram em contato com você? Ah, é facinho. Lá no Instagram, principalmente, é a rede social que eu mais uso, é o @dr.biossegurança. Doutor Biossegurança. Manda um oi lá no direct, que eu fico muito feliz em a gente se conectar. Qualquer dúvida que você tenha no seu espaço de atendimento, manda um oi, tira a dúvida. De repente a gente bate um papo ali no direct, você me mostra algo que você está precisando aprimorar e eu fico muito feliz em contribuir. Bom, então esse foi mais um programa Ampliar Saúde e eu me encontro com você no nosso próximo programa para a gente ampliar a saúde sua e do seu paciente.